no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A reta final do ano legislativo de 2023 é marcada pela falta de consenso entre deputados federais e senadores, que pode levar o estado do Ceará a ficar sem um importante volume de recursos das emendas de bancadas para obras, insumos e equipamentos da rede hospitalar do estado do Ceará. As divergências entre os parlamentares geram prejuízos aos cearenses. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. A falta de consenso entre deputados e senadores do Ceará pode barrar milhões de reais do orçamento da União de 2024 para investimentos na rede estadual de saúde. As divergências sobre a destinação de 50% dos recursos das emendas de bancada para ações, obras, equipamentos e compra de insumos para os hospitais levaram os senadores Cid Gomes e Augusta Brito a não assinarem, dentro do prazo, o acordo para permitir a apresentação da proposta à Comissão Mista de Orçamento, o que permitiria o Ceará receber 158 milhões de reais para a rede hospitalar. Esse volume de recursos representa metade dos 316 milhões correspondentes a emendas impositivas de bancada, ou seja, com garantia de liberação pelo governo federal. O prazo para a apresentação da proposta ficou encerrado na noite dessa terça-feira. O coordenador da bancada, deputado Eduardo Bismarck, ainda não sabe qual será o desdobramento desse conflito, mas nesse momento o prejuízo é inevitável para a população mais pobre que depende do atendimento na rede pública de saúde. O governador Eumano de Freitas se reuniu com deputados federais e senadores ao longo deste segundo semestre e fez apelos para metade dos recursos das emendas de bancada ser destinada à área da saúde. Eumano chegou a visitar, em companhia de parlamentares, as obras do Hospital Universitário em Fortaleza para mostrar a importância da destinação das verbas do orçamento da União para o setor da saúde. Faltou, porém, consenso e, especialmente, bom senso para os deputados federais e senadores se sensibilizarem com o pedido do governador. Uma fatia importante dos recursos seria destinada ao tratamento de pessoas com câncer. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o prazo para a apresentação desse documento com a assinatura dos 22 deputados federais e 3 senadores à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional ficou encerrado na noite dessa terça-feira. Diante dessa frustração para o governador Eumano de Freitas e também para os responsáveis, líderes da área da saúde, dirigentes de hospitais, secretários, no caso do estado do Ceará, da área da saúde, porque assim, nesse momento, uma frustração. A expectativa e as conversas iniciais do governador Eumano de Freitas eram no sentido dos deputados federais e senadores assinarem o documento que garantisse, entre os recursos da bancada do Ceará, pelo menos 50% desses valores, um total superior a 150 milhões de reais, para a área de saúde, especialmente destinados esses recursos para o tratamento das vítimas, das pessoas que sofrem com câncer e precisam desse tratamento na rede pública de saúde. Com essas divergências, jornalista Beto Almeida, houve radicalismo, houve extremismo. Eu falei em bom senso, em falta de consenso e também falta de bom senso, porque nessa hora, jornalista Beto Almeida, se em primeiro lugar está o interesse da população do Ceará, por quais razões os conflitos fizeram com que esse dinheiro não fosse assegurado para dentro do orçamento da União para a rede estadual de saúde. Uma observação, esses recursos, para você ouvinte internauta, são oriundos das emendas de bancada, que têm valores com liberação garantida dentro do mesmo orçamento, do mesmo ano, ou seja, são verbas das emendas impositivas, repito, com liberação obrigatória pelo governo federal. E aí, jornalista Beto Almeida, o Ceará perde quanto ou ainda há tempo para recuperar esse dinheiro destinado à área de saúde da rede estadual do estado do Ceará? Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida,
A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Problema sério, viu, Luzenor? E eu acho que até um fato inédito, porque a gente já tinha visto esses impasses, essa falta de consenso em relação à definição das emendas de bancadas anteriormente. E sempre se chegava ali a um acordo, ali no limite daquele prazo de se encaminhar as emendas para a comissão mista de orçamento, né, da Câmara dos Deputados. E aí esse acordo saía. Havia briga, havia muito dissenso, havia muitas preocupações em relação àquele pedido. O que acontecia? Isso aconteceu no governo Camilo Santana, você deve estar lembrado disso, quando o AJ, por exemplo, foi um dos que causou naquela ocasião um problema. Porque qual é o que existe? Como são emendas de bancadas, aí entram os 25 deputados federais do nosso estado do Ceará, os 25 parlamentares, 22 deputados federais e 3 senadores. Essas emendas de bancada, elas são impositivas, como o Luzenor já disse, e elas têm um forte poder, porque é um volume de investimentos que, quando ele é liberado de forma consensual, em torno de uma emenda específica, por exemplo, essas emendas elas não vêm pulverizadas, elas têm um volume significativo. O que o governador Elmano fez agora? Até para atender uma promessa de campanha dele, que era exatamente distribuir centros de tratamentos do câncer nos hospitais regionais pelo interior do estado e não concentrar apenas em Fortaleza. Então já há mais de um mês que o governador Elmano vinha apelando para a bancada do Ceará, de congressistas, para que eles destinassem metade desses 316 milhões de reais das emendas de bancada exatamente para o tratamento oncológico, ou seja, seriam 158 milhões de reais. E com a falta de consenso, o Ceará vai receber quanto, Beto Almeida? 95 milhões de reais. É isso que vai receber. Ou seja, Beto Almeida, perdendo aí cerca de 57 milhões de reais. Me repete aí o valor, Beto Almeida. 95 milhões de reais é o que ficou acertado, pelo menos até ontem, no prazo limite para o destinamento dos recursos para tratamento de câncer. Isso. 63 milhões de reais a menos. Dinheiro que vai fazer falta. Com certeza, Luzenor. Não, mas mais do que isso, Luzenor. Mais do que isso, é a indefinição, já que o senador Cid Gomes e também a senadora Augusta Brito se recusaram a encaminhar as suas emendas dentro do prazo, porque dizeram que só fariam isso se fosse cumprido o acordo de ir o total de 50%, o Ceará, a bancada do Ceará, simplesmente extrapolou o prazo. E agora? A pergunta que se faz, Luzenor, é saber como que vai ser resolvido esse impasse. Quando eu digo que é um caso inédito, é porque até então nunca havia chegado a esse ponto de se ultrapassar um limite. O que significa dizer agora que esse é um caso que vai parar numa análise da comissão mista de orçamento para saber se ela vai realmente abrir um novo prazo para a apresentação dessas emendas para o estado do Ceará. Lembrando que nesse caso aí, todos perdem. Perde o estado do Ceará, que deixa de receber, por exemplo, essas emendas, os recursos que estavam previstos, mas perdem também os deputados e os senadores, porque aí eles vão ter também reduzidos o seu limite de verbas, que inclusive encaminhariam para os municípios do Zenor. Jornalista Beto Almeida, nesse caso aí, nós não estamos mexendo com as emendas parlamentares individuais. Estou falando de ao emendas orçamento da União. Nós estamos falando das emendas de bancada. Então, esse dinheiro, o volume de recursos de 316 milhões de reais, esse dinheiro está garantido para o estado do Ceará como emendas de bancada. A divergência aí é que, ao invés dos 158 milhões de reais para a área de saúde, os outros 158? O Ceará vai ficar, nesse caso, o Ceará vai ficar para a área de saúde com 95 milhões de reais. Os outros recursos serão distribuídos, os demais recursos, ou seja, a diferença entre 95 milhões de reais e 316 milhões de reais, essa diferença de recursos, esses recursos virão sim para o estado do Ceará com essa rubrica de emendas impositivas de bancada. Não virão na totalidade para a área da saúde, mas serão verbas destinadas à infraestrutura rodoviária, corre risco. A infraestrutura rodoviária e me permita discordar de você.
o risco aí não fica garantido. Você está achando que só vai ser, o prejuízo vai ser esse fato dos 95 milhões só que virão, que virão e o restante não virá, mas todos os 316 milhões, Luzenor, eu estou falando que os deputados vão perder nessa história, porque, por exemplo, o restante são obras realmente que vão ter impacto para o Estado, mas que os deputados, por que houve a falta de bom senso e de consenso? Porque os deputados se recusaram a encaminhar toda a parte das 50% das emendas que eles teriam direito para o governo do Estado, para ficar livre para eles indicarem as emendas que eles quiserem, Luzenor. Então, o que eu estou dizendo, jornalista Beto Almeida, é que o volume de recursos que cabe à bancada do Ceará vai continuar. Aquele volume de recursos é o mesmo, 316 milhões de reais. A diferença aí é que ao invés de 50% dessas verbas serem destinadas à área da saúde, como desejava o governador Elmano de Mas Freitas, o problema é que não, esse tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Outras áreas. O impasse foi gerado, Zidor, porque hoje o Ceará, a bancada do Ceará está no limbo. Ela não cumpriu o prazo regimental de encaminhar emendas. Ou seja, a título de hoje vai ser um problema para se resolver na Comissão Mista de Orçamento, porque se a Comissão Mista de Orçamento não resolver abrir um prazo, Luziano, regimental extra para receber essas emendas, como é que vai aplicar? Cadê as emendas? O Cid não mandou nada. A Augusta não mandou nada. Os outros deputados simplesmente ainda não definiram, porque, aliás, assinaram, mas sem perder o prazo que não foi encaminhado. E aí, como é que fica? Vamos acompanhar, porque vai ter desdobramento dessa história ao longo do dia, ao longo desta semana. O ruim é para o estado do Ceará perder dinheiro, nesse caso a área de saúde, mas as emendas parlamentares individuais, esses recursos estão preservados e é outro ponto do orçamento da União, orçamento da União que deve ser aprovado antes do Natal deste ano. E daqui a pouco o jornalista Beto Almeida, dentro do bate-papo político, vamos conversar, Luzenor, sobre prisão de vereador por rachadinha em Beberibe. Mas vamos conversar também, Luzenor, ainda, sabe o quê? As filas do INSS, elas estão aumentando cada vez mais com pedidos de pensão e aposentadoria. Tem também plenário vazio da Câmara Federal, atrasa a votação de projetos de lei que poderiam ter repercussão nacional. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.